Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior que é possível determinar a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto utilizando uma equação determinada por Gauss. Nós vimos também que sempre que A for maior que zero, isso significa que a imagem é uma imagem direta e virtual, ou seja, a imagem está do lado oposto do objeto em relação ao espelho e está do mesmo lado do objeto em relação ao eixo principal. Vimos também que, quando A é menor que zero, que a imagem está do mesmo lado do objeto em relação ao espelho e está do lado oposto do objeto em relação ao eixo principal, ou seja, ela é uma imagem real e também invertida. Veremos agora outro tipo de relação determinada por Gauss. O aumento linear transversal é igual à razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e isso nós já vimos. Mas ele também é igual a menos P', que é a abscissa da imagem, sobre P. Vamos chamar essa equação de equação 3 e reescrever a equação 1. Lembre-se que 1 sobre f é igual a 1 sobre a abscissa do objeto mais 1 sobre a abscissa da imagem. Desenvolvendo essa equação, nós podemos dizer que 1 sobre a abscissa da imagem é igual a 1 sobre o foco menos 1 sobre P. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum desse lado, 1 sobre a abscissa da imagem é igual a P menos F sobre F vezes P e que, portanto, P' é igual a F vezes P sobre P menos F. Vou chamar essa equação de equação 4 e vou substituir a equação 4 na equação 3. Então, o A será igual a menos, no lugar de P' eu vou escrever a equação 4, que é F vezes P sobre P menos F, sobre P. Desenvolvendo, vocês vão encontrar que o A é igual a F sobre F menos P. Então, é possível encontrar o aumento linear transversal conhecendo o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, conhecendo também a posição da imagem e a posição do objeto sobre o eixo X e ainda, se vocês conhecerem a distância focal e a posição do objeto. Agora, antes de passarmos para um exemplo com cálculos, vamos determinar o sinal de A para um exemplo em que o espelho é convexo? Vamos relembrar que o espelho convexo produz sempre imagens diretas, virtuais e menores que o objeto. Traçando a reta paralela em relação ao eixo principal e tocando no eixo Y, nós encontramos o valor I, que é maior que zero. Traçando uma reta paralela a partir do objeto até o eixo Y, nós também encontramos que O é maior que zero. Se I e O são maiores que zero, isso significa que A também será maior que zero. Observem que P e P' estão de lados opostos do eixo X em relação ao vértice. Então, P é maior que zero e P' é menor que zero. Se A é maior que zero, isso significa que a imagem é uma imagem direta. E como P e P' estão de lados opostos do espelho, isso significa que a imagem é uma imagem virtual. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Veremos na próxima aula um exemplo prático de aplicação da fórmula do aumento linear transversal. Bons estudos!